Querido irmão, graça e paz. O audiolivro de hoje é O Plano de Deus para o Seu Dinheiro, de Derek Prince. Curta, compartilhe o canal, se inscreva e vamos à leitura. Audiolivro O Plano de Deus para o Seu Dinheiro, de Derek Prince. Capítulo 10. O nível de Deus é a abundância. Até agora, salientamos 6 fatos importantes relacionados com o dar. Primeiro, a chave para dar corretamente é a graça. A graça vem apenas através de Jesus, pela cruz, e é recebida unicamente pela fé. Segundo, temos primeiro de nos dar a nós mesmos. Não podemos comprar o favor de Deus. Ele exige que primeiro nos rendamos a Ele, antes das nossas ofertas se tornarem aceitáveis. Terceiro, a oferta completa e firma a nossa justiça. Quarto, o dar é prova da sinceridade do nosso amor, tanto por Deus como pelos irmãos em Cristo. Quinto, dar atrai o favor e o amor de Deus sobre nós. Deus ama quem dá com alegria. Sexto, dar é semear na seara de Deus, e os mesmos princípios que se aplicam à agricultura aplicam-se também ao dar. O Senhor quer que entendamos e apliquemos estes princípios a fim de sermos abençoados, para podermos ter comida suficiente para nós e semente para semear e vermos os nossos celeiros alargados e a nossa seara aumentada. Por fim, precisamos de entender que o nível da provisão de Deus para o seu povo é a abundância. É o que Paulo declara num dos mais poderosos versículos do Novo Testamento, 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Note-se de novo que é pela graça, não pela lei. O princípio da graça vem declarado em 2 Coríntios 8:9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Precisamos de nos recordar de 2 referências, 2 Coríntios 8:9 e 2 Coríntios 9:8. Em 2 Coríntios 8:9, Paulo transmite a graça do Senhor Jesus Cristo, que na cruz se fez pobre com a nossa pobreza, para que pela fé compartilhássemos as suas riquezas. Depois, em 2 Coríntios 9:8, Paulo refere o nível da graça que da cruz chega até nós. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Note-se de novo que é pela graça, não pela lei. O princípio da graça vem declarado em 2 Coríntios 8:9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Precisamos de nos recordar de 2 referências, 2 Coríntios 8:9 e 2 Coríntios 9:8. Em 2 Coríntios 8:9, Paulo transmite a graça do Senhor Jesus Cristo, que na cruz se fez pobre com a nossa pobreza, para que pela fé compartilhássemos as suas riquezas. Depois, em 2 Coríntios 9:8, Paulo refere o nível da graça que da cruz chega até nós. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Se analisares esse versículo, há nele 2 palavras-chave: abundar e tudo. Abundar ocorre 2 vezes, e tudo surge 5 vezes nesse único versículo. A linguagem não podia ser mais realçada. Fala do nível da provisão de Deus para o seu povo. Diz, toda graça, para que, em sempre, em grego, a palavra usada é todo o tempo, em tudo
toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Se tens tudo quanto necessitas, em todas as coisas, em todo o tempo, para abundar em toda boa obra, não resta nenhuma necessidade para ser suprida. Consideremos por momentos o significado de abundância. O que significa abundância? Originalmente, do latim, abundância refere-se a uma onda que transborda. A tua piscina tem em abundância quando transborda. O teu lavatório tem abundância quando transborda. Uma coisa só será abundante quando transbordar. Jesus disse: da abundância do coração fala a boca. Quando o teu coração transborda, transborda pela tua boca. O que significa ter provisão transbordante? Vou ilustrar de um modo muito simples. Imagina que precisas de fazer compras na mercearia no valor de $50, mas de momento apenas tens 40. Diriges-te à mercearia, mas compras insuficientemente. Tens $50 e precisas de compras no valor de $50. Por isso compras em suficiência. Tens o que necessitas. Mas se precisa de $50 de produtos e vais à loja com 60, estás a comprar como? Com abundância. Tens dinheiro mais que suficiente. Há um excesso. A provisão de Deus é a esse nível. Deus não se limita a oferecer-nos apenas o suficiente. Se pela fé nos apropriarmos da sua graça, então o nível da sua provisão é a abundância. Temos mais do que o suficiente para todas as nossas necessidades e para nós mesmos. Repara que o propósito final da abundância é para toda boa obra. Não é para prazeres egoístas, mas é para ser capaz de praticar boas obras. O propósito final da abundância é para toda boa obra. Qual a razão de Deus querer que os seus filhos tenham em abundância? Há uma razão específica e prática indicada em Atos 20:35, onde Paulo cita Jesus. O Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Receber tem uma bênção, mas dar constitui uma bênção maior. Deus não tem favoritos entre os seus filhos. Ele quer que todos os seus filhos gozem a bênção maior de dar. Deus põe a sua abundância à nossa disposição, para não ficarmos limitados à bênção de receber, mas para que estejamos também numa posição de gozar a bênção maior que é dar. Para completar o meu ensino sobre as ofertas, gostaria de acrescentar uma palavra de alerta. Se queres viver aquilo que tenho estado a ensinar, tens de expressar a tua fé por meio da ação. Não basta concordar mentalmente com o que estou a dizer. Isso foi bom ensino. É maravilhoso. Deus quer que eu prospere. Ele quer que eu tenha em abundância. Nada irá mudar na tua vida se não fores além disso. Em algum momento da tua vida, se crês nesse ensino, tens de o expressar através da tua ação pela fé. Em Tiago 2,6 lemos: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras, ações é morta. Podes crer em tudo e não teres nada, se não juntares ação à tua fé. Tens que agir em fé. Se queres esse tipo de abundância, que vem pela graça, não pela lei, tens de agir em fé. Isso significa que deves dar primeiro. De novo, as palavras de Jesus em Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Queres que te seja dado em boa medida? Então deves dar primeiro. Isso é fé. Se não estiveres disposto a agir em fé, nunca porás em movimento o processo que trará à tua vida a prosperidade e a abundância de Deus. Precisamos ter em mente que há em geral um intervalo entre semear e ceifar. O lavrador não semeia num dia e colhe no dia seguinte. Tem de deixar que a semente caia na terra e aparentemente morra. Só depois de cair na terra e de morrer é que surge a colheita. Esta importante lição está expressa
por Paulo em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, e isso inclui fazer o bem com o nosso dinheiro, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Nesta passagem, Paulo diz que temos de esperar pelo tempo indicado por Deus para a colheita. Ela virá se não tivermos desistido, mas se nos tornarmos impacientes, ou perdermos a fé, ou nos desviarmos destes princípios, então Deus não garante a colheita. Temos que viver e agir em fé em cada área da nossa vida, incluindo a do nosso dinheiro. Sobre o Derek Prince, 1915-2003. Derek Prince nasceu na Índia, filho de pais britânicos. Teve formação escolar em grego e latim no Colégio de Eton e na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Com 24 anos, ele foi professor na Universidade King's, em Cambridge, onde ensinou filosofia moderna e clássica. Na Segunda Guerra Mundial, foi obrigado a entrar no exército britânico e foi colocado no norte de África. Levou consigo a Bíblia como material de estudo filosófico, a qual leu em alguns meses. Numa noite, quando estava sozinho numa barraca, foi confrontado pela palavra com a realidade de Jesus Cristo. Com este encontro com Jesus Cristo, ele chegou a duas conclusões. Primeiro, Jesus Cristo está vivo. Segundo, a Bíblia é um livro que traz a verdade, sendo por isso sempre relevante e atual. Estas conclusões alteraram totalmente o curso da sua vida. Desde esta data, dedicou a sua vida a estudar e ensinar a palavra de Deus. Entretanto, adquiriu reconhecimento internacional como um dos ensinadores da Bíblia mais importantes desta época. O que faz o seu ministério ser único não é a sua educação de alto nível, nem a sua inteligência, mas o seu ensino direto, atual e simples. O programa de rádio Hoje com Derek Prince é transmitido diariamente em vários países, por exemplo, em chinês, espanhol, russo, mongoliano, arábico e mais. Os estudos dele, mais de 40 livros em mais de 100 línguas, 400 CDs e 150 DVDs, tiveram grande influência nas vidas de muitos líderes cristãos sobre todo o mundo. Em setembro de 2003, depois de uma vida longa e frutífera, Derek Prince faleceu com a idade de 88 anos. Derek Prince Ministries continuará a distribuir por todo o mundo o ensino dele, através dos diversos meios que dispõe, entre os quais livros, cartas de ensino, cartões de proclamação, áudio, vídeo e conferências. Existem, no entanto, objetivos bem definidos no Derek Prince Ministries. Fazer chegar estes meios a locais onde ainda não conhecem a palavra de Deus, contribuir para o fortalecimento da fé dos cristãos que vivem em comunidades cujo poder político não permite a liberdade de expressão e circulação da palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém.